Oi, Lu, tudo bem? Oi, Mari, tudo? Estava desligado aqui. Sem problema, tá? O pessoal tá entrando aqui. Aí. É. Frio, hein, Lu? Ah, né? Como esfriou, né? Fiquei besta de ver também. Nossa, sou super friorenta, tô aqui sofrendo. É, nossa, que virada, gente. Vamos ver. Acabou de entrar. Olá, professor, tá nos ouvindo? É mesmo, né, Gisele? Acabei de ver sua mensagem aqui, tá frio mesmo. Professor, acho que o doutor Álvaro tá tentando conectar a câmera dele. Vamos ver se vai dar certo. Agora sim. Não. Ouvindo, não. 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 Eu não consigo fazer nada. Ainda nada. Vamos ver. Agora vai. Estão me ouvindo? Agora foi. Eu estou tentando me adaptar à vida. Eu tenho um tripé, eu tenho um celular e tenho uma luz de estúdio. E aí eu fico Ó, fazendo coisas aqui. Então tá muito engraçado. Eu vou tentando me adaptar. E o pior, as pessoas acham que eu entendo de tecnologia porque eu dou muita aula online. Mas isso não é nada, só significa que eu dou aula online. Eu chego no estúdio, gravo as coisas, faço as coisas e tá feito. Para mim tá resolvido. Absurdo. É uma falta de respeito com a existência humana. Tudo bem, gente? Boa noite a todos e a boa todas. noite. Boa noite, doutora. Muito bem. Bom, então, cheguei. Vamos Cheguei. lá. O pessoal tá me dizendo aqui, me mandando mensagem que tá entrando. Beleza. Pode aguardar alguns minutos? Vamos aguardar uns minutinhos e a gente já Claro, claro. começa. Problema algum. Enquanto isso, deixa eu fechar o WhatsApp para que as pessoas não fiquem aqui perturbando e aparecendo aquele bipzinho, aquele barulhinho. É verdade. Apita. Enquanto isso, vamos só estabelecer a dinâmica do que pensamos e para onde vamos. O que você acha, Mariana? Podemos, claro. Então, vamos bater um papo, né? Ou quem está aqui quiser se apresentar para eu ter uma ideia, né, da onde a gente está. Ó, do meu lado está a Luciana Freitas, depois a Marcela Avon, depois Maice Barbosa, aí tem Gisele, Rodrigo Martelo, Matheus. O pessoal está conectando ainda, né? Quantas Professor, pessoas ó, estão na sala? doutora Luciana é a nossa vice-presidente aqui da comissão da OAB. Sim, professor. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, muito Está nos obrigado. prestigiando. É, Tela mais Si são da nossa Comissão de Direito Civil.
tem nos ajudado aí. Deixa eu ver olhando os nomezinhos aqui. Peter. Dr. Peter Pessoa. Dr. Peter, tudo bem? Que prazer tê-lo aqui novamente. O Dr. Peter, ele é o... Vamos lá, se você me corrige aí, doutor, por favor. Coordenadoria de Prerrogativas. Exatamente, da quinta... Presidente do Conselho Regional de Prerrogativas. Presidente do Conselho. Perdão, Dr. Peter, isso. Seja bem-vindo, viu? É uma satisfação enorme. Muito obrigada, Dr. Peter tem nos acompanhado aí sempre nos nossos encontros. Ah, que bom. É um prazer enorme tê-lo aqui mais uma noite. Satisfação minha. Obrigado. Muito bom. Olha, Gisele Zamboni também tenho visto sempre o nome dela aqui nos acompanhando. Muito bacana, Gisele. Muito obrigada, Muito viu? Obrigada. Rodrigo Martelo também está sempre nos acompanhando. Ele se formou comigo na PUC Campinas, meu grande amigo. Ah, olha só. Tatiana Muniz também é da nossa comissão. Que bom. Olá. O que mais? Eu não vi aqui. A Beatriz... É a funcionária da OAB. Exatamente. Ela é uma querida também, nos ajuda muito para tudo acontecer. E eu fico lá enchendo o saco dela. É uma queridíssima e está hoje nos prestigiando. A Carolzinha também está aqui. É a Carol que está hoje? É a Carolzinha. Ah, bom. Está aí. São elas que fazem tudo acontecer, viu, professor? A gente está mais ou menos como o senhor falou. A gente acontece aqui, mas quem faz tudo acontecer são elas. Gente, eu fiz uma live esse domingo e eu não entendi o que o cara fez. A gente entrou no Zoom, ele pegou o Zoom, compactou no não sei o quê, colocou na live do Instagram e ao vivo no YouTube. Nossa! Gente, o cara fez uma coisa assim, eu falei, gente, que saramaleque doido é esse? E ele fez um negócio, foi fantástico, eu achei genial. Aí eu não tenho a menor expertise para fazer isso. A gente consegue transmitir para o YouTube. Ah, então. Tá rolando agora ao vivo no YouTube, não? Não, porque eu ainda não sei fazer isso. Ah, então. Eu só sei que dá para fazer, mas eu não sei fazer. Tutorial. Eu ia pedir tutorial. Eu tenho um filho de 9 anos, é uma coisa maluca, assim, ele cata os negócios, começa a apertar os botões, aqueles relógios para conectar no celular, é uma coisa assim, que eu fico assustadíssimo, é muito maluco. Mas, isso enfim, mesmo. Então, olha, como é que a gente sabe quantas pessoas estão aqui no... Peraí, para mim aparece aqui, não sei se para vocês aí aparece. Tá aí, então o pessoal está chegando, né? Eu aqui, você... eu consigo abrir agora um mosaico aqui. Isso. Nossa, maravilha. Assim também conseguimos ver todos. Beatriz, Matheus, Rodrigo, Gisele, Tatiana, Peter, Maici. Maici, Marcela, Luciana, Mariana. Muito bem. Professor, só para situar rapidamente o senhor assim sobre os encontros, né? Depois eu já vou começar formalmente, mas só para situá-lo. Antes da pandemia, né, e de toda essa reviravolta que nós estamos passando, a nossa ideia era fazer alguns encontros que a gente pudesse trazer, assim, nunca perder a prática, mas que a gente pudesse trazer um viés acadêmico, assim, de aprofundar efetivamente o estudo sobre um determinado tema. Não conseguimos botar em prática esse plano antes da pandemia, então a gente decidiu, por que não fazermos esses encontros online? Nós temos tido uma aceitação assim muito grande, um feedback extremamente positivo, e até cogitamos que após a normalidade, né, que nunca mais vai ser como era, mas enfim, após a retomada da normalidade, a gente mantém, inclusive, os encontros online porque permite que pessoas de outros estados, de outras cidades, que talvez não teriam a flexibilidade de estar conosco em Campinas, possam estar online. Então, tem sido um experimento, vamos chamar, muito enriquecedor. E aí, hoje é uma felicidade tremenda. O senhor foi meu professor no mestrado, eu amei suas aulas e é uma oportunidade fantástica tê-lo aqui, ouvir e aprender um pouquinho mais com o senhor à noite de hoje. Muito bom. Eu vou dar o início, então, formalmente, e aí o pessoal vai entrando e a gente vai situando todo mundo sobre o que estamos falando. Eu já disse e tenho repetido sempre que é uma alegria imensa
estar aqui, estar com vocês. Tenho visto vários nomes se repetindo, como já fiz questão aqui de nomeá-los. Se eu esqueci de alguém, vocês me desculpem. Eu quero dar alguns recadinhos rápidos. O primeiro na próxima quarta nós temos outro encontro também, com a presença do Dr. Maurício Bunazar, que vai tratar do tema da incapacidade, às 18h30 também aqui pelo Zoom. E o segundo recadinho é que hoje nós vamos ter emissão de certificado. Então, a Carol, que está, deixa eu ver aqui direitinho o nome que ela está hoje, aqui é... Comissões, terceira subseção. Isso, obrigada, Lu. Ela vai mandar para vocês o que é preciso, os dados de vocês que a gente precisa. Então, vocês, por favor, enviem os dados de vocês, que hoje vai haver emissão de certificado do nosso encontro dessa noite. Tá bom? E aí, agora, efetivamente, falando do nosso encontro, vamos ter um tema importantíssimo e muito discutido ultimamente, que é o caso da escolha de quem vai ter acesso, quem não vai ter acesso ao TI, quem vai ter acesso ao ventilador mecânico ou não. A gente viu que não teremos capacidade para comportar todos se os números continuarem crescendo na frequência que eles vêm crescendo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Antes da Covid-19, o Brasil contava com 33 mil leitos de tratamento intensivo para adultos. Só que essas vagas vêm sendo consumidas em tempo recorde, e isso vem causando colapso do sistema de saúde que a gente está vendo aí diuturnamente nos jornais, né? Então, alguns estados já não têm mais leito de UTI, São Paulo mesmo já está cogitando começar a enviar essas pessoas para o interior, que tem ainda uma pequena folga, né? E aí eu já vou aqui fazendo algumas provocações para o Dr. Álvaro, que são no seguinte sentido, né? No Brasil, nós temos a Resolução 2156 do Conselho Federal de Medicina, que traz a referência para essa distribuição de vagas da UTI, quais são os critérios, como é que vai acontecer e tudo mais. O problema essa resolução não vai ser suficiente para lidar com os problemas que nós temos enfrentado, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro está criando um protocolo específico para poder situar. Eu li uma reportagem de um doutor aqui da Unicamp, aqui em Campinas, já dizendo que eles têm um critério matemático até para poder enfrentar isso e decidir quem é que vai ocupar a vaga, quem é que não vai. Então, assim, a gente nunca vivenciou isso, é algo novo para todo mundo, é uma experiência ruim, mas nova para todos, né, que estamos passando. E eu entendo que a medicina e o direito vão ter que se posicionar para trazer uma solução para esse impasse, né? Nós estamos efetivamente diante da escolha de Sofia e como é que vamos ficar com relação a isso. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer a diretoria. Lu, muito obrigada pelo prestígio, por todo o suporte que vocês têm dado. Quero agradecer a Miriam, a Bia, a Carol, a Andressa, todo o corpo tanto da diretoria como da administração da OAB, que tem permitido a gente fazer esses encontros, ficarmos mais próximos, mesmo estando distantes fisicamente, e podemos continuar sempre evoluindo. Dr. Peter, também, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Sei que o senhor também está numa correria tremenda aí, e o seu prestígio aqui para o nosso evento é de uma grande alegria. Professor, mais uma vez, muito obrigada pelo meu convite. Estou muito feliz mesmo que o senhor esteja aqui. A palavra é toda sua. Muito obrigada. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Primeiro, cumprimentar aqui toda a comissão em nome da doutora Mariana Baroni, dizer que é muita alegria poder participar de eventos que, entre aspas, extrapolam a filosofia, porque o direito civil ele nada mais é do que filosofia. Não há possibilidade da gente pensar o direito civil separado, divorciado da filosofia, divorciado da sociologia, sem compreender historicamente em que ponto a gente se encontra. Para iniciar a provocação, eu faço duas delas. A primeira é que direito civil, em Roma, era o direito da cidade, e que, portanto, o direito civil era o direito público. E, misteriosamente, hoje, nas tradicionais classificações que nós temos do direito, ele é posto como direito privado. E esse questionamento é pouco levantado pelas pessoas. Espera aí, se o direito civil é o direito da cidade, é o direito público em Roma, como que na modernidade, na contemporaneidade, ele vira uma classificação de direito privado? E isso existe uma resposta que o Ocidente trouxe com a ideia de feudo. O feudo
deu a dimensão de propriedade e Estado. O Estado virou uma propriedade e, por virar uma propriedade, então naturalizou-se a dimensão de Estado-propriedade e essa ideia de propriedade, então, migra para o direito privado. Porque o direito privado, a rigor, em Roma, era o mesmo direito privado, ou a justiça privada, que era chamada também de justiça doméstica. Aristóteles dizia que era a relação do pai com o filho ou do escravo com o senhor. Então, o direito civil ele já tem uma riqueza e uma amplitude, talvez aí necessária de se apontar. Eu tenho críticas de ver o direito civil 5 anos da faculdade de direito, mas o direito civil não pode perder a riqueza e a gente não pode aqui também tirar a importância que o direito civil tem. As relações privadas elas têm uma grande importância. Outra provocação que eu faço é a nossa compreensão histórica do direito civil que nós vivemos desde 2003, com a vacatio legis, 2002 a 2003, e o código que teve a participação de Miguel Reale, em 1972, apresentado, e que é talvez aí a experiência viva da teoria tridimensional do direito. Ou não só a teoria tridimensional, mas também aquilo que faz com que o direito civil selecione as normas. Miguel Reale, quando fala da teoria tridimensional, imagino que muitos conheçam e saibam, fala que a teoria tridimensional é uma relação dialética de implicação e polaridade entre fato, valor e norma. E a norma a ser selecionada dos diversos valores que incidem num fato é a norma selecionada pelo poder. Então, nós temos uma lição não só histórica, mas familiar, porque no momento em que o filho de Miguel Reale Júnior, titularizava, ou seja, um penalista titularizava o Ministério da Justiça, e Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, seleciona para a pauta, para o debate, não só no Executivo, mas também no Legislativo, e foi aprovado o Código Civil com 30 anos de delay. 30 anos. E esse Código Civil de Miguel Reale foi produzido para um código neutro de processo civil, que é o Código de Processo Civil do Alfredo Buzaide. E muitos se esquecem disso. Reale e Buzaide fizeram, por assim chamarmos, de uma forma vulgar, mas uma dobradinha. O Código Civil de Reale era para jogar junto com muito bem. O casamento deles foi celebrado no dia 9, ou noivado, 9 de janeiro de 2002, e começou a vigir em 9 de janeiro de 2003. E esse casamento perdurou por algo em torno de 12 anos, 13 anos. Talvez seja compreensível, porque os gregos diziam que todos os ciclos na vida duram 7 anos. Passamos 2 ciclos de 7, hora de renovar. E aí vem o código que eu chamo de código democrático e plurimanual, que é o Código de Processo Civil que nós temos atualmente. A meu juízo, o Código de Processo Civil democrático e plurimanual tem as características positivas da democracia e negativas da plurimanualidade. A plurimanualidade não traz uma identidade a esse código. Nós temos um código sem identidade, um código com diversos anacronismos. E isso é um problema. Isso é um problema e é também um perigo. Eu vejo aqui que acaba de entrar a Gláucia, cumprimentar aqui a Gláucia, está lá no Rio de Janeiro, em Niterói. O professor Oswaldo também, meu colega de docência, fico muito feliz de vê-los aqui, viu? Então, fica aqui meu cumprimento, que vocês chegaram um pouquinho depois da minha fala ter se iniciado. Então, o que nós temos em 2015? Nós temos, efetivamente, o divórcio. O divórcio do Código de Buzaide, que era neutro e que servia a qualquer governo, com o Código de Reale, que eu não diria neutro, eu diria ideológico. Esse divórcio é bom e ruim. Ele traz coisas boas, por quê? Porque também vai trazer a necessária provocação para as mudanças do direito civil, sendo e considerando que o direito civil tem em si um certo perfil retrógrado ou conservador, para usar uma palavra mais neutra. O direito civil, ele muitas vezes tem esse perfil. E existem
diversos empenhos para criar outro tipo de condição, inclusive de ensino do direito civil. E aí nós temos esforços que são fantásticos, OAB afora. Então, esse evento que eu participo já mostra isso. Nós temos uma doutrina de direito civil que começa a se renovar, mas a antiga doutrina de direito civil é a doutrina retrógrada, é a doutrina passada. Então, nós precisamos ter ambientes dessa natureza. E, em 2020, somos, portanto, surpreendidos por uma situação que revela ao mundo necessidade de escolhas. Escolhas das mais variadas. E essas escolhas, elas não estão apenas no campo da dimensão de vida, mas na dimensão da forma de vida, das escolhas da vida, das escolhas políticas e escolhas econômicas. E quando nós somos posicionados exatamente nessa questão, começam a se desdobrar problematizações. Então, eu vou do macro para o micro para chegarmos efetivamente no cerne do debate desse nosso encontro de hoje. O que a Covid-19 trouxe além do desespero de muitas pessoas? Ela trouxe uma série de ressignificações negativas, e isso são poucos que falam também, que muitos querem trazer aquela propaganda do banco, aquela propaganda da margarina. Parece que ao fim do Covid todos retornarão às suas vidas melhores, quando a rigor não me parece que isso ocorrerá. Sem querer aqui ser robesiano, mas talvez sendo maquiavélico ou maquiaveliano, nós teremos um problema muito grande no pós-quarentena. Talvez a maximização do individualismo. As propagandas de banco não querem dizer isso. Querem cantar We are the world, we are the children, dizer que o mundo está melhor, as pessoas estão felizes, que todos estão loucos para se abraçar, quando, a rigor, existe por detrás disso um interesse econômico, e esse interesse econômico precisa do mercado consumidor. Mas o mercado consumidor ele acaba de ser anestesiado pela atual realidade que está posta. Nós temos um mercado consumidor anestesiado. E essa anestesia pode ser uma anestesia profunda e vem gerando severas preocupações. Motivos pelos quais existem diversos eventos que buscam o quê? Que buscam manter as pessoas anestesiadas no modelo consumista. E isso é a grande dificuldade. Por quê? Se nós formos pegar como base teórica o pensamento de Zygmunt Bauman, que fala da sociedade líquida, essa liquefação das pessoas, o que se busca? Se as pessoas são líquidas e se amoldam a qualquer situação, nós temos um problema quando falamos do contemporâneo. Essas pessoas viviam uma sociedade do consumo e eram consumidas pelo consumismo. Como que elas vivem hoje? Talvez da mesma maneira, só que não querem mais consumir os produtos que lhes são apresentados. E eu começo a perceber dois movimentos, um positivo e um negativo. O negativo de que as pessoas querem transformar todos os dias em final de semana. E o movimento das pessoas que querem buscar todos os dias dia de mais conhecimento. São poucas as pessoas que fazem isso. Tenho certeza que todas que estão aqui nessa sala, acompanhando a transmissão no YouTube, porque se vamos gravar, podemos futuramente publicar isso, subir no YouTube, são as pessoas que escolheram a segunda via. Não tenho dúvida que é a melhor via, mas às vezes nós temos dificuldades. Então, entender que o modelo consumista ainda não deixou de existir, não deixará, a partir do momento em que começamos a naturalizar as mortes. E aí a gente vai chegar na naturalização da escolha. A gente naturaliza as mortes de que maneira? A gente naturaliza as mortes falando, morreram 614 pessoas. 614 é diferente de 615, porque trata-se de uma vida. Mas quando nós falamos das 614, volvemos então o nosso telescópio e vai ampliando até chegar. Mas 300 delas eram com comorbidade
ou idosas? Ah, então a gente só tem que se preocupar nas 315, 314. As outras 300 já eram relegadas a uma subcondição, a uma outra forma de vida. E essa forma de vida é uma forma de vida que eu preciso me valer de um conceito usado pelos romanos e retomado pelo George Agamben na contemporaneidade, que é o conceito de vida a partir do bios e do zoé. O bios é o ser humano contemplativo. O zoé é rim, fígado, pulmão. É o que nós temos, braço, mão, osso, pele. Isso é o zoé. E cada vez mais nós valorizamos o zoé num patamar que nós construímos aquilo que o Foucault vai chamar de biopolítica, ou seja, uma política da vida, e avança em algo que hoje os teóricos começam a chamar de thanatos política. A tanatologia estuda a morte. Thanatos política seria a política de gestão da morte. Um Estado que antes fazia viver e fazia morrer, vira um Estado que escolhe quem vive e escolhe quem morre. O Estado escolhido da morte não é o Estado escolhido de hoje no Covid. É o Estado que já escolheu previamente. Morre o negro, morre o jovem, morre de violência. Essa é a escolha que o Estado já fez. E esse mesmo Estado é o Estado ausente, que não presta serviços para dar condições a essas pessoas. Primeiro, um serviço, uma assistência social de qualidade, para que as pessoas hoje não precisassem se preocupar de como vão buscar os seus R$600. Certo é que elas terão. E que elas receberão o quanto antes, mas não. O Estado vai lá e faz um escárnio com essas pessoas, quando as coloca em filas intermináveis para criar expectativa de receber. Não é a segurança. Para criar expectativa. O mesmo Estado ausente em políticas públicas, em especial com relação à saúde. Nós temos um sistema único de saúde formidável, brilhante, estruturado, fantástico. A gente não tem o que dizer do nosso sistema de saúde. Só que nós não temos um sistema de saúde que suporte um colapso. O sistema de saúde brasileiro, gratuito, é o melhor do Brasil. Não é um dos melhores, é o melhor do Brasil. A ponto dos norte-americanos não entenderem, e aquilo lá está um disparate de morte. Exatamente porque as pessoas elas não querem pagar para morrer. Elas preferem morrer sem pagar. O Brasil não. O Brasil ele tem uma política de Estado de saúde, mas ele não consegue suportar o quê? Exatamente um caos. Mas toma uma decisão, a meu juízo, de morte, ao afirmar que as pessoas precisam voltar a trabalhar. Toma uma decisão de morte quando dão um auxílio emergencial que a pessoa não consegue lá buscar. Ou quando consegue buscar, a duras penas. Então, quando nós falamos de escolher quem deve morrer, acima da Resolução 2156 do Conselho Federal de Medicina, existe a condição humana e a condição de vida. Portanto, quem vive de maneira digna, quem sobrevive, quem está condenado a viver a pena de vida. Porque existem pessoas que são penalizadas a viver. E essas pessoas que são penalizadas a viver, no declarado Estado Social Democrático de Direito que nós vivemos, muitas vezes não conseguem ter a dimensão de que é um Estado social, democrático, de direito. Não é um Estado de direito. Não é um Estado protofascista. Não é um Estado nazista. Mas a desinformação vai gerando nas pessoas que há uma culpa imemoriável de alguma coisa que faz com que elas vivam aquilo que vivem hoje. Perigo. Problema. Pois bem, passamos então a naturalizar as mortes,
consideramos apenas o Zoé e estabelecemos debates jurídicos, e são os debates que eu considero muito preocupantes, com relação àquilo que se chama de biodireito. O biodireito não pode se fechar numa caixinha que discuta a vida na condição Zoé. Precisa discutir a vida na condição bios. A vida na condição Zoé é o Estado que diz: tem que receber o transplante, a transfusão, tem que fazer isso no corpo desta pessoa. O Estado determina o que farão com o seu rim, com o seu fígado, com o seu pulmão. As doações compulsórias, o sujeito morreu, pega lá os órgãos dele e leva para alguém. Será que esse é o papel do Estado? Ou será que o ser humano contemplativo? Numa época em que se luta para derrubar a ciência e o conhecimento, cada vez mais a vida bios vem sendo estrangulada. E vem sendo estrangulada exatamente por um elemento que é qual? O da democracia. Valho-me dos requisitos e dos elementos da democracia para estrangular ela. Valho-me dos elementos da democracia para lutar contra a ciência. Exatamente por quê? Por falta de conhecimento e de informação. Esse tipo de pessoa não é um democrata. Aquele que luta para acabar com o modelo político que vive por um outro totalitário, esta pessoa lhe falta discernimento e conhecimento. E muitos lutam para isso. Eu não sei se fui apresentado no documento de abertura, mas leciono na PUC de São Paulo. E, como a Mariana disse, foi minha aluna, eu tenho mostrado esta semana aos meus alunos essa edição do jornal O Estado de São Paulo, de 13 de dezembro de 1968. É a edição que dava conta do ato institucional número 5. Todos os exemplares foram retirados, queimaram, incineraram, mas o plotter, eu não sei como é que é o nome, a marca que eles vão rodando no jornal, ficou guardada. E há 10 anos, eles reimprimiram o jornal. E eu tive a honra de ser prestigiado com um exemplar, que é esse, que foi censurado. Ou seja, quando eu escondo a informação, eu consigo tomar outros tipos de decisões. E são decisões antidemocráticas. Portanto, a primeira base teórica que nós temos que fundamentar é a da democracia. Nós precisamos da democracia, nós necessitamos da democracia para poder caminhar dentro dessa pandemia. Outra condição, valorizar a vida no bios e no zoé. Porque se eu valorizar a vida no zoé, já está decidido. Todos os idosos devem e merecem morrer. Com o risco de prescindir tanto do bios que eu migre para a economia e chegue à condição que nós não precisamos de uma reforma da Previdência. Nós precisamos de um corona idoso. De uma doença que mate os velhos. Porque são eles que geram um rombo no país. E já mata o pensionista junto, viu? Se for, já dá de vez já. Já bate para matar os dois. Para não ter pensionista e não encher o saco. Por mais que você coloque fator previdenciário, que você morda lá não sei quantos %, nada disso. Já tira tudo de uma vez. Se tu tiver um corona velho, tu resolve tudo. Esse tipo de argumento é um argumento estritamente econômico. Nós precisamos da reforma da Previdência? Ou nós precisamos entender que a Previdência possui um papel social? E também o direito do trabalho. Cesarino Júnior era um professor de Direito na faculdade do Largo de São Francisco. Eu não me graduei lá. Meu pai que se graduou lá e conta essa história. Meu avô se graduou lá e conta essa história, que era colega dele. Ele não chamava de direito do trabalho. Ele chamava de legislação social. Não se estuda direito do trabalho.
Estuda-se legislação social. Na mesma... Vocês estudam direito da cidade. Vocês estudam uma matéria muito nobre. Uma matéria que em Roma teria e merece ter até hoje todas as honrarias. Tapete vermelho para o Código Civil. Napoleão Bonaparte, em 1804, 1805, quando fala de toda a sua obra, considera o mais importante de tudo o Código Civil. Portanto, não dá para a gente fechar o olho e achar que o mundo parou. Existem algumas dimensões que são importantes. Pois bem, estamos passando por um processo de naturalização da morte. Isso é o mais assustador. A naturalização da morte. Morte virando número, história virando vala e pessoas, na sua narrativa estática, perdendo a emoção. Perdendo a emoção. Eu lamento. Às vezes eu assisto o Globo News ali, assisto Jornal da Band, Jornal da Record. Eu vejo os especialistas atônitos, falando. Às vezes falta até aquele espírito para se jogar e falar, gente, vamos, a gente precisa andar. O que a gente pode fazer? Como podemos fazer? Antes que me cobrem, que as pessoas sempre gostam de cobrar, né? Tá, e você está fazendo o quê? Pela PUC, nós temos o escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes. Lutamos para que não exista a reintegração de posse irregular de determinadas comunidades, para que pessoas não fiquem na rua. Lutamos junto com o Ministério da Justiça com relação, e um projeto de Estado com relação a refugiados. É preciso, sim, fazer alguma coisa. Bem, pode mandar aqueles que quiserem fazer perguntas, colocações do Dr. Álvaro, podem mandar os questionamentos. Bom, então aí nós chegamos, após a naturalização da morte, nós chegamos no critério de vida, ou de sobrevida. Quando se chega num estrangulamento do modelo de saúde, escolhas precisam ser tomadas, nós devemos escolher entre uma vida e outra. Quais são os critérios? Quais são os critérios a serem adotados? E aí nós chegamos, efetivamente, numa grande dificuldade. Como a Mariana pontuou, a escolha de Sofia. Quem eu devo optar? Quem eu devo escolher? Me recordo de um aluno do mestrado comentando, ele advogava para planos de saúde. E aí ele era gestor de um hospital de um determinado plano. Um juiz pegou a sua caneta, falando em caneta, minha caiu, vou pegar aqui, pronto. O juiz pegou a sua caneta e deu lá a canetada. Precisa que ter uma vaga na UTI. O juiz falou assim, vou minha vaga na UTI para essa pessoa. Vem no hospital, bate a ordem judicial. Quando bate a ordem judicial, ele falou que tinha 12 vagas, todas preenchidas. 12 vagas, todas preenchidas. Quem que eu vou escolher? Quem que eu vou escolher? Eu vou ter que tirar alguém. O que ele, como gestor do hospital, fez? Devolveu, porque tinha que cumprir em 24 horas. Em menos de 6 horas, já estava a lista dos 12 pacientes para que o juiz determinasse quem sairia para o outro entrar. Algo do tipo, existe um quadro clínico, pessoas que já estão aqui, você precisa tirar um para morrer. E aí é natural que nessa narrativa todo mundo quer saber o desfecho. E aí a naturalização da morte já existia, né? Eu falei, e aí, como é que foi? Ele, não, a gente já sabia que desses 12, um provavelmente morria nas próximas 6 horas. E a gente colocava aquele que ele determinou. Mas a gente queria deixar o juiz nessa situação, que ele decidisse e dissesse quem deveria sair. O juiz ligou no hospital. Liga, pergunta, porque ele quer saber o quadro clínico das pessoas, querendo virar médico.
explicando, não, mas veja, é que a gente precisa, não tem como, pelo menos uma UTI improvisada, não existe UTI improvisada, doutor. Excelência, mas o senhor pode ficar despreocupado, porque acabou de virar óbito uma pessoa aqui, na sua lista é o número 8, faleceu. Então a gente vai colocar no lugar dessa pessoa, tá bem? E isso mostra o quanto o direito é uma ciência acessória à humanidade e não determinante. Algumas pessoas têm um complexo de Deus quando são juízes, e tantas outras têm a certeza que são quando promovidas a deus-embargadoras. É preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. Porque também nós, advogados, devemos saber defender esses direitos e tomar cuidado nas nossas decisões. Enfim. Como nós havíamos combinado, seria uma problematização. Eu talvez não tenha feito a problematização específica no tema de forma dogmática a partir da resolução, mas, de fato, o que eu queria era problematizar a partir desse cenário. Então, nessa primeira parte, eu quero agradecer a todos e a todas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo e devolver a palavra para a Mariana para que a gente possa debater as perguntas que foram ventiladas aqui pelos participantes. Muito obrigado. Professor, excelente exposição. Foi... Está sem áudio. Estou sem áudio ainda? Ah, é o meu que está sem. Ah. Agora está com. Tá com. Uma excelente exposição com várias provocações assim necessárias, né? Necessárias, extremamente importantes. Então, muito obrigada. Eu vou já permitir que as pessoas façam perguntas e aí, se me sobrar um tempinho, eu quero fazer as minhas provocações também para o senhor. Primeira coisa que, só para eu trazer aqui, que o Dr. Rodrigo Martello colocou, que eu achei muito interessante, é que o Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo apontou para a adoção de um lockdown, medidas rígidas de fechamento das regiões, e aí eles falam do avanço do coronavírus no interior. Então, um aumento de 3.300% de aumento, quer dizer, de 129 para 4.300 casos, né? E, sendo que a Grande São Paulo, por exemplo, que é considerado o epicentro do Brasil, teve um aumento de 770%. Então, quer dizer, extremamente preocupante e assustadores, né, esses números. Agora, a Gisele, habilite seu microfone aí, pode fazer sua pergunta, sua colocação diretamente para o Dr. Álvaro. Boa noite, doutor. Boa noite. Costumo dizer que eu não apareço porque meu cabelo está num estado pandêmico. Melhor não prejudicá-lo. Você colocou ele de quarentena também. Coloquei. Boa noite, foi excelente. Gostaria só de observar que, lendo no El País uma publicação do Byung-Chul Han, não sei se o senhor chegou a ver. Não. O vírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo esse filósofo sul-coreano, ele diz muito, muito próximo do que o doutor diz, que o vírus não vencerá o capitalismo, o vírus nos isola e individualiza, não gera nenhum sentimento coletivo forte. A solidariedade que consiste em guardar distâncias mútuas não é uma solidariedade que permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica e mais justa, e não poderemos... E diz mais também, discorre sobre a possibilidade de uma ditadura digital, digamos assim, né? Porque são tantos dados sensíveis, medindo nossa pressão, nosso peso, nossa temperatura corporal, e isso pode realmente se tornar muito mais complicado, e a banalização da nossa identidade em si, né? Deixarmos de ter essa identidade. Então, desculpa me permitido fazer essa observação. Não, Gisele, eu diria que daria para a gente pegar, no ano de 2001, eu penso que, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, tá? Antes de mais nada. Imagina, eu que agradeço. Vou colocar o vídeo aqui, sim, para ter educação. Isso aí. Eu penso o seguinte, em 2001, a gente teve um grande marco
ninguém dorme moderno e acorda contemporâneo, ninguém dorme medieval e acorda moderno. Sim. Mas a queda das Torres Gêmeas, ela marcou na história da humanidade, não na nossa. Cada um vai marcar de uma maneira. Mas marcou na história da humanidade a passagem da idade moderna aliás, da contemporânea para pós-modernidade. Sim. Penso eu. Ali, Giorgio Agamben vai fazer uma crítica ferrenha, como professor norte-americano, ele o italiano. O da teoria da exceção, né? Do estado de exceção, né? Ele vai fazer a crítica dele com relação ao quadro que se cria a partir da queda das Torres Gêmeas. Sim. Ele vai mostrar que a gente vai viver uma sociedade da fiscalização, uma sociedade que vai armazenando uma série de informações. Sim. Pois bem, chegou um estágio em que os Estados Unidos não suportava mais ele lá dentro e caça o seu visto. Tira ele. Sim. Ele volta para a Itália e começa a estudar estética, além de política, e lá pelas tantas convencem Agamben a voltar aos Estados Unidos para ministrar uma palestra. Bom, ele se convence e quer voltar. Quando ele quer voltar, dizem a ele que vão ter que escanear a íris do olho dele para que ele possa voltar. E ele diz não, aí tem limite. E ele não foi. É uma desobediência civil, um direito de resistência, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque em nome da defesa da pandemia pode-se atacar a nossa integridade. Sim. A nossa integridade não é apenas física, ela é social, ela é psíquica, ela existe em outras dimensões. E isso pode acontecer. Talvez naquela tal da sociedade de controle. Sim. Se formos ler o George Orwell com o Big Brother, ele vai trazer exatamente essa dimensão quando ele fala do Ministério da Verdade. Ele vai falar, temos que ter um Ministério da Verdade, e ele vai produzir as verdades para o grande irmão sempre trazer as verdades. Ainda que essas verdades, ainda que a gente possa cair nessa cilada. Eu estou aqui falando de Agamben, desse, daquele. Eu acabei de lançar a minha tese de livre docência nesse livro. Vou anotar. Aqui. Chama-se O Erro de Kelsen. O Erro de Kelsen. Sim. Em que eu desmonto a estrutura de leitura que Kelsen faz do pensamento platônico. E eu crio a alegoria do jurista agrilhoado, em que o jurista, ao viver vendo projeções normativas, acredita tanto nelas que para ele não existe mais realidade. A realidade é um simulacro chamado sombras. E gera nele uma síndrome de Estocolmo na norma. Ele fica feliz em ver a norma e acredita que só a norma poderá dar resposta. Talvez, de fato, eu concorde com o que o professor está dizendo, com relação ao vírus não ser o fármaco para derrubar esse vírus ou essa bactéria maior chamada estrutura social capitalista. Mas talvez o vírus possa ser um bom fármaco para a estrutura jurídica dogmática, positivista e fechada. Talvez seja um momento de, efetivamente, o direito perceber que ele precisa se expandir. E se ele não se expandir, ele terá um problema. Um dos pós-doutoramentos que eu fiz na Universidade de Coimbra foi com o professor Rui Cunha Martins. Eu não sei aqui se alguém conhece, mas é um professor responsável pelas relações luso-brasileiras da Universidade de Coimbra com o Brasil. O Rui, ele tem uma obra chamada O Ponto Cego do Direito. E nessa obra, ele diz que o direito, ele tem o seu ponto cego. E se ele não observar que precisa sair dele para entender o que é o ponto cego, no caso, estudando sociologia, filosofia, psicologia e tantas outras áreas, ele vai bater. E aí, vem uma outra obra dele, que é A Hora dos Cadáveres Adiados. Também eu acho formidável. O nome é ótimo, né? A Hora dos Cadáveres Adiados. Ele diz, o direito morreu, mas adiamos a morte deste cadáver e a gente vai conseguir fazer aqui a autópsia mesmo, a biópsia em vida,
do que levou o direito à morte. E ele vai mostrar que o direito cedeu ao discurso jornalístico, ao discurso simplificador. Evidência, convicção e prova são coisas totalmente distintas. O peso de uma vida não pode se comparar com o outro. Vida é vida. Comorbidade não é elemento para distinção da morte. Mas vai existir um momento em que você vai ter aquilo que o Ronald Dworkin vai chamar de hard case, que são os casos difíceis. E ali tu tem que decidir. Para ir mais longe, eu fiz um bate-papo com o Pedro Lenza. O Pedro, que é constitucionalista, gosto muito dele. A gente fez um bate-papo sobre religião, limites e tal. E aí ele falou assim, bom, pessoas de uma determinada religião, então, pode se negar a receber o sangue? Conversou muito bem para isso. E aí ele disse para mim, tá, e agora criança? A criança, e eu tinha apresentado a dimensão, hein, dos dois tipos de vida, Bio e Zoé. E a criança? Criança de uma determinada religião, os pais não querem que coloque sangue nela. E aí? Você já viu algum pai querendo o mal do seu filho? Não é direito do pai educar o seu filho? Fiz, logicamente, para provocar. Sim. Então, a gente pode afirmar com essa certeza, com essa categoria de dizer, não pode o pai intervir na educação do filho? Não. O pai pode. Agora, tem um limite aí? Porque as pessoas já dão por certo que não devem nem debater, já tem que meter o sangue na criança. Será que já tem que fazer isso? Ou pera lá, vamos tentar entender o cenário? Nenhum pai quer o mal para o seu filho. Eu sei que quando eu falei isso para ele, ele parou, olhando. Me parecia tão fácil. Tem que tomar cuidado com isso. Nós não podemos simplificar nossos discursos, porque quando simplificamos nossos discursos, a gente cai exatamente nesse problema. Enfim. Gratíssima. Não sei se eu posso fazer uma outra pergunta, Mariana. Pode? Não sei, talvez, como eu estou estudando agora muito atentamente bioética, biodireito e direito médico, fico, inclusive, muito assombrada com o fato do direito médico ter virado fashion, quando é tão difícil trabalhar com ele, mas eu tinha uma paixão antiga por ele e passei a me dedicar. Achei um documento bastante interessante, tanto juridicamente falando, como do ponto de vista da medicina, sobre a escolha de Sofia, talvez aqui uma indicação para todos, que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, chamada AMIB, junto com a Abramed, outra de medicina importante no Brasil, fizeram um protocolo para a escolha de Sofia. Mas iniciam esse protocolo com a ajuda de advogados e também com a ajuda daquele juiz de Campinas, o Henrique Torres, que é muito famoso em bioética, fala sobre o aborto, direitos humanos das mulheres, e eles falam muito sobre os conceitos de biodireito e bioética para sustentarem a escolha de Sofia. Basicamente, vai se chegar ao final numa pontuação parecida com aquela que o doutor contou há pouco. Um deles iria morrer, portanto, a vaga ia abrir. Mas é bastante interessante saber como, imaginar como o biodireito pode, de uma certa maneira, nos humanizar. E eu acho que a judicialização da saúde vem passando, o Brasil tem a maior judicialização da saúde, ultrapassou os Estados Unidos hoje, e eu acho que a judicialização da saúde, se não for pela bioética e pelo biodireito, ou seja, se não se curvar a necessidade de conhecer, vai continuar nessas mazelas todas que o doutor já colocou, que faz a gente lembrar até do Olavo Bilac, né, no Código dos Homens Honestos. Exceto quando a gente cuida da liberdade, a gente está sempre cuidando de coisas menores, nós advogados, né? Será que agora cuidar da vida das pessoas não vai fazer a gente melhorar? Só isso, eu queria saber se o doutor conhece esse documento, senão eu posso publicá-lo aqui. Eu peço que compartilhe. Eu não tive acesso ainda ao documento. Sim. Que dispõe
rigorosamente esses critérios. Então, não sei se o senhor acha que o biodireito pode nos... Claro, né, vai ter uma indicação muito clara e muito, talvez, limitada dentro das questões de saúde, obviamente, ou não necessariamente, né? Biodireito é mais do que isso. Mas o senhor acha que isso pode nos humanizar? Pode melhorar? Pode e deve. Eu penso que é o seguinte, alguém que se dedica a biodireito, a direito médico, não pela moda, mas já tem uma verdadeira inclinação pela perspectiva humana. Então, já tem naturalmente um humanismo ali dentro de si. Eu penso que a bioética e o biodireito têm instrumentos que são muito válidos, primeiro para a compreensão e a dimensão da vida. E aí a gente parte para a expansão como eu posso dizer, a expansão temática. Houve um momento em que eu falo do erro do Kelsen, mas deixa eu falar do acerto dele. O Kelsen precisava dar um espaço para o direito. O direito ele ia ser tomado pelas ciências sociais e ia virar sociologia aplicada. E Kelsen falou, não, ele tem um objeto claro, o direito, que é qual? A norma. Ele delimitou. Só que ao delimitar, sempre que eu escolho, nego. Hegel, na filosofia do direito, vai dizer isso, na história da filosofia do direito. Toda escolha vai trazer todas as renúncias. A escolha de uma possibilidade é a negação de infinitas outras. Então, o direito, ao se escolher norma, renuncia a tantas outras possibilidades do direito. E talvez seja o momento do direito volver seu corpo para a parte de fora dele. E a parte de fora tem, primeiro, um preconceito. E eu acho que é um preconceito muito acertado. Nós, do direito, temos dificuldade de dialogar com outras áreas. Nós, do direito, temos dificuldade de sentar para aprender. Se você for ver, é muito difícil. Então, é o momento de se envolver e falar, deixa eu aprender com a medicina. Gente, livro de direito, vamos falar, estamos na Comissão de Direito Civil, livro de direito civil dando definição de vida. Olha, lamento, mas já não definindo vida pelo livro de direito civil, com todo respeito ao Silvio Rodrigues, ao Washington Monteiro de Barros, sabe? Com todo respeito, ao Venosa, ao Caio Mário, todo esse povo que a grande maioria aqui estudou na graduação. Agora vem outros, são novos. Assim, qual é a autoridade conferida a essas pessoas para definir vida? É o momento realmente de se baixar a guarda e falar, vim aqui aprender. Vim aqui compartilhar o que a gente do direito pode levar, mas vim aqui para aprender também. Porque se a gente fica fechado só na norma e na dogmática, corre o risco do quê? De ter as pessoas que não são humanistas, são humanoides. É o sujeito que estuda bioética nessa forma gourmetizadora do conhecimento. E aí é muito perigoso. É muito perigoso. Enfim, o Michel Villey, ele, quando escreveu uma das obras, acho que foi a Formação do Pensamento Jurídico, ele fez uma conferência em Paris e lá ele fez uma observação fantástica. Ele disse, estudem os pensadores que estão na moda. Eu falei muito de Agamben aqui, né? Hoje eu acho que é o Luhmann, o pensador que está na moda para geral. Mas lembrem-se, os clássicos sempre estarão lá. Os clássicos são os clássicos. Eles não vão sair das estantes. Eles sempre estarão lá. E aí ele faz uma provocação. No começo do nosso século, começo do século passado, portanto, em 1915, 1910, quem era o pensador mais estudado no mundo jurídico? Eu dou um pirulito para quem acertar, eu mando erro de Kelsen para quem acertar. Gente, François Genis. Hoje alguém estuda? Agora, é certo que Platão tem alguém estudando. Os 3 ou 4 sempre vão estar estudando Platão. Então,
quando a gente migra muito para a questão da modinha, a gente cai nesse sistema, que é muito perigoso. Mas, enfim, só uma contribuição mesmo para a sua fala, Gisele. Muito obrigada, Mariana, obrigada, professor. Desculpa demorar e falar demais. Imagina, Gisele, obrigada pela sua participação e pelas suas colocações. Eu vou colocar tanto o artigo do sul-coreano como essas informações do protocolo, que é muito interessante ler para nós advogados, viu? Por favor, Gisele, compartilha aqui Bom, com a gente e depois a gente... eu vou fazer o que eu souber fazer aqui para compartilhar. Vou fechar o vídeo. Boa noite e continua aqui ouvindo. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Maria, agora nós... você me colocar no seu LinkedIn, hein? Ver se aceita. Ah, tudo bem, pode deixar. Colocarei com o maior prazer. Agora nós temos a pergunta da Marcela. Marcela, pode habilitar o seu microfone aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer pelas palavras. Assim, realmente, algumas colocações suas soaram como um soco no estômago que a gente precisa ter, às vezes, para tomar consciência dessa situação toda, né? Ouvindo o senhor, eu pensei bastante em duas coisas. Primeiro, sobre essa questão da valorização da vida. Se o senhor acredita que vai chegar a um ponto em que efetivamente a gente vai precisar tirar alguém de um leito de UTI, de dentro de um hospital, ainda que não na terapia intensiva, para o tratamento de uma outra pessoa, ante todo o colapso da rede de saúde, tanto no SUS, né, quanto na questão particular, nos convênios, e também em razão dessa unificação das filas. O que tem me incomodado um pouco é a questão de pessoas que têm dinheiro têm conseguido escapar da cova e, em compensação, quem não tem. Rodaram algumas notícias sobre, principalmente na região noroeste e norte, em que quem tem capacidade financeira vem para os estados que têm uma maior capacidade de receber essas pessoas de avião, em UTIs, e isso tem soado absurdo enquanto tem muita gente aqui jogada. Essa unificação das filas pode vir a acabar resultando em um atendimento no hospital privado para quem não paga por ele, e em compensação quem paga acaba ficando sem leito, sem todo o resguardo, sem um atendimento. Nesse sentido, se essa situação ocorresse, haveria uma responsabilização possível, e essa responsabilização seria de quem? Vamos lá. Primeiro, eu acredito que ninguém vai ser tirado do leito estando nele. Uhum. Acredito que existirão atos isolados de, por exemplo, percebendo que não existe nenhuma evolução no quadro clínico de alguém que está ali há X dias, desligue seu aparelho e deixe embora. Isso eu acredito. Quadro fático. Uhum. Bom, com relação às duas curvas, nós temos agora a curva personalité e nós temos, sim, a curva povão, né? A curva everybody, né? Everybody, todo mundo. Bom, primeiro é esse grave problema que existe, em especial pelo que se divulga para algumas pessoas ricas. Algumas pessoas ricas já têm ouvido isso. Então, se sentindo mais seguras, porque no primeiro momento elas tinham medo do quê? E se todos os ricos tiverem que ir para as UTIs? Uhum. Será que meu dinheiro compra tirar alguém de um respirador para eu poder entrar? Ou será que não compra? Então, era essa a dúvida. E parece que agora já começa a circular por esses grupos. Fiquem tranquilos. O seu leito é garantido. A sua UTI é garantida. Aí existe um problema que eu, francamente, não consigo assim, me posicionar, Marcela, de cara, para falar quem seria o responsável em um hospital privado por não recepcionar alguém que não tem plano de saúde. Não, essa é a sua pergunta, não é? Alguém que não tem cobertura,
poxa, tem um leito vazio aqui e um cara lá fora para morrer. Deixa morrer. Chega no extremo, e aí eu só estou apresentando o argumento que naturalmente vai ser lançado. O sujeito sofre um acidente de automóvel, o hospital mais próximo é o privado, mas o público é buscar, o SAMU busca para levar, o SAMU vai levar no público. Não, mas ele tem direito a esse privado. Não vai. Sim. Então, assim, a pessoa entra no Sistema Único de Saúde. Esse é que é o problema. Nós criamos como se fosse um simulacro de que a saúde está respondendo e não está, e nós estamos guardando espaço para as pessoas que têm condições. Quem deve ser responsabilizado por isso? Quem deve ser responsabilizado, eu não diria assim, quem é o responsável? Quem é o responsável é a história, quem é responsável é o Estado e as políticas de governo adotadas no Estado ao longo dos tempos. Mas hoje, apontando quem seria o responsável, a rigor seria o hospital. Mas aí eu provoco do outro lado. O hospital começa a receber pessoas que não têm condições financeiras dentro do hospital. Agora vamos aplicar o modelo econômico. Suponha que você tem um plano de saúde e que você tem a cobertura naquele hospital. O sistema já está saturado e não existe espaço algum para lhe levar no sistema público. E você tem direito àquele hospital, àquele sistema privado, mas todos os leitos lá estão lotados. Aí você responsabiliza o Estado? Você arranca alguém do respirador? É triste. Se for para pensar nessa dimensão, e tem o outro lado da responsabilidade. Então, eu colocaria, talvez, aí o argumento que vão apresentar, né? O Estado vai apresentar o argumento da reserva do possível. E os privados vão apontar que eles criaram formas, estruturas e tecnologias para isso. Vamos dar nome? Lógico, sem dizer o nome. Um hospital montou um hospital de campanha em um grande estádio de futebol. Não está bom? Vamos colocar nesses termos? Não está bom para vocês, pobres, que usam o Sistema Único de Saúde? Está dando um hospital para vocês, de campanha, com tudo. Também nessa perspectiva. Agora, deixa meus 200 leitos aqui. Percebe? E ainda depois, por esse ato simpático, a gente só tem que ficar atento para ver se eles não ganham alguma concorrência, alguma licitação para fazer exame das pessoas, etc. e tal, né? Enfim. Reflexão conjunta, Marcela. Perfeito, não é uma resposta obrigada. fechada como gabarito. Eu, sinceramente, também não sei o que pensar sobre isso, principalmente quando eu vi o preço que as pessoas têm pago por essas UTIs aéreas, né? Não me parece que, principalmente as classes mais abastadas, que, enfim, têm recursos infinitos, estariam dispostos a tentar ajudar, a tentar ceder um pouco. E principalmente porque eles estão saindo, teoricamente, do estado deles, que aquele estado, comunidade da federação, talvez deveria ser responsável, e indo para outros não tão afetados naquele momento, quando no futuro não tão distante, questão de uma semana, duas, a situação poderia ser diferente, né? Então, a sensação que a gente tem é aquilo, vala para os pobres, infelizmente. A dimensão tempo, espaço e dinheiro se explicam nisso. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Marcela. Nada mais. Rodrigo, quer habilitar o seu microfone aí para fazer pergunta direto para o Dr. Álvaro? Oi, professor, boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Boa noite. Tudo certo. É um tema, direito médico, que está sendo discutido, é um tema que eu não domino tanto, por isso eu prefiro ouvir mais, né? Que o pessoal aí tem bem mais gabarito do que eu. Mas, dada a introdução que foi feita, eu fiquei curioso qual seria a sua opinião em relação
a essa questão aí que o governo do estado de São Paulo queria fiscalizar os celulares dos indivíduos, né? Eu acho que, minha opinião, é uma face assim que vai se mostrando do estado, que a pandemia só vai catalisar, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião, assim, mais as bases filosóficas de uma análise disso, se isso é um indicativo do que essa pandemia pode fazer com o nosso estado, com a nossa sociedade, né? Mais ainda do que já da situação atual, que já não é boa, né? Pré-pandemia, a gente já não tinha um estado muito social, né? Um exemplo que se usa no direito é assim: existe meio careca? Existe alguém meio careca? Você vai falar assim, Não. é o cara que aqui é, lá não é, tal. É uma coisa assim, né? Então, assim, o que me preocupa é se eles estão utilizando o critério do meio careca. O que eu quero dizer com isso? Se eles só estão querendo ver o deslocamento do meu aparelho, para onde vai, para onde volta, sem querer ver mais nenhuma informação. Quando, na verdade, aqui tem uma outra questão que eu aponto a vocês. O celular, quando você aceita várias coisas, tu já aceitou no aplicativo que usem os seus dados. Já usem os seus dados. Então, eu creio que eles estão acessando, como sempre estiveram, porque isso também é uma questão importante, só que eles estenderam agora aos governos esses dados. Esse dado georreferencial é importantíssimo para uma eleição. Nós teremos as eleições municipais agora, em outubro. Esses dados georreferenciais são importantíssimos e perigosíssimos. Agora, dá para a gente ficar alheio a isso e não monitorar o índice de deslocamento das pessoas? Então, assim, se eles acharam o meio careca, eu aprovo totalmente. Mas eu acho muito difícil achar um meio careca. Aí vem a próxima pergunta. Ainda assim, se for um careca por inteiro, que eles acessem todos os seus dados, vale a pena? Essa é a pergunta. Então, acho que é isso, né, Rodrigo? Que é a grande questão que você está colocando. Porque vamos colocar assim, mas eles dizem que não acessam nossos dados. Se eles não acessam nossos dados, está mais do que respondido. Bora, pode ver do celular de todo mundo. O problema é outro. O problema é se eles estão acessando os dados. Se estiverem acessando os dados, aí o cálculo é o quê? É preciso responsabilizar os gestores e os administradores destas contas para responsabilizá-los. Eu preciso responsabilizar esses caras. O ato que eles praticam é criminoso, a meu juízo, certo? Devem responder civilmente, inclusive pelos danos que gerarem. A dificuldade é nós acessarmos essas questões, em especial porque o próprio direito do consumidor nos ensina. Nós somos a parte hipossuficiente na relação, né? Só fazendo um complemento, professor. E até o seguinte, né? Capturaram todos esses dados que nós estamos trocando o dia inteiro. Quem armazena? Por quanto tempo? Como esses dados vão ser tratados? Para que outras utilidades eles vão ser destinados? Né? A gente já sabe, hoje você fala alguma coisa no celular, daqui a 5 minutos... Aliás, você fala alguma coisa em voz alta, 5 minutos depois aquilo aparece para você como uma sugestão de compra ou de busca, né? O Google já completa para você a sua busca completa. No começo a gente até estranhava, né? Que estranho, que tá sabendo tudo. Não, na verdade estão ouvindo a gente o tempo inteiro. E aí, o que estão fazendo com esses dados, né? E aí tem a prorrogação da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma outra discussão, mas é extremamente perigoso. Nós estamos ali realmente no liame, né? Mais alguém tem uma observação? Pergunta? Eu tenho uma observação, professor. Queria ouvir a sua opinião.
sobre a escolha de Sofia, né? Aquela, vamos dizer assim, aquela brincadeira, aquela provocação que o Michael Sandel faz naquela primeira aula dele em Harvard. Você puxa o trilho do trem e mata 5, você não puxa e mata 1, o que você faz, né? E eu queria saber, assim, o que o senhor pensa, quem tem que, porque a gente vai ter que decidir. O nosso sistema de saúde, em geral, está entrando em colapso. Se os números continuarem subindo da forma como eles vêm subindo, vamos ter um colapso e não vamos conseguir abarcar e cuidar e tratar de todas essas pessoas que ficaram doentes. Quem tem que decidir? A medicina ou o direito? A medicina. Eu te respondo de plano que é a medicina. A medicina, em alguma medida, a sociologia e o direito precisa apenas dar forma a isso. O direito só dá forma. Ele vai dar forma. De medicina, como é que tem que ser? Sociologia, como que tem que ser? Ah, vamos entender isso daqui? Ok, a resposta é essa. Direito, organiza aí. Faz a minuta do contrato. Uhum. O contrato da sociedade é esse. Bom, então, dentro desse parâmetro, por que você aponta a sociologia? Porque o nosso país, ele é sim um país racista. O nosso país é sim um país machista. O nosso país é sim um país que possui violento. Portanto, quem deve viver? A sociologia precisa apontar alguns dados. Os escravos já morreram muito. Será então que não é o momento de fazer uma provocação de que o primeiro critério possa ser o critério racial? E não por autodeclaração. Ou por autodeclaração. Que o cara branco, pálido, alvo, se autodeclara negro para poder sobreviver. Estou invertendo. Eu estou me permitindo, lógico, de maneira muito poética, falar dessa proposta. Não significa que essa é a proposta que tem que ser encaminhada. Alguém mal intencionado pode editar essa parte e falar, olha só que idiota o que o professor da PUC disse. Mas não, eu fiz uma provocação sociológica. E aí, aceita esse critério? Dificilmente. Dificilmente ele primeiro seria aceito e nós teríamos dificuldade para justificar. Mas seria uma discriminação. Tem fator discriminating? Tem. Não tenha dúvida que há fator discriminating. Mas eu pago pelo erro de outra... Pronto, entramos num debate de cotas, etc, etc. Mas é o direito que tem que estabelecer esse debate? Desculpa, o direito não está habilitado para isso. O direito ele só bate contrato. Vai lá, faz a minuta aí. Artigo, tal, não sei o quê. Na história do Michael Sandel, o Jutrilho empurra o outro. Pronto, salvou os dois. Dá para fazer isso? Hoje não dá, porque você vai precisar, tecnicamente, de um respirador. E não tem a solução criativa. Então, como se dá a solução? Não é o direito que tem que responder. Agora, você também pegar os médicos que já estão numa pressão psicológica, talvez das mais profundas na carreira deles durante a vida, e pedir para que eles decidam, talvez eles não tenham condições psíquicas e técnicas para poder decidir. Porque, pô, esses caras estão renunciando muitas vezes à família. Inevitavelmente, você, quando for fazer uma proposta, vai primeiro usar como referencial o teu menor espaço. E, ao fazer isso, você acaba errando. Ou prestigiando alguém por esse critério, que não é um critério técnico. Então, eu penso que o direito não tem condições de definir isso. Senão a gente vai cair naqueles votos de ministro. É a favor ou contra o aborto? Exemplo. Não estou nem falando que houve esse voto.
Nosso sujeito fala, olha, eu sou a favor por todos esses elementos, mas como eu sou de determinada religião, meu voto é contra o aborto. Aí você fala, poxa, mas e agora? Como é que eu justifico isso? Então, é um cuidado que a gente precisa tomar, né? Daí a necessidade de estudar. Entender os elementos técnicos, mas eu acho que não somos nós que temos esses elementos técnicos. E se temos, é porque estamos seguindo o caminho da Gisele, que eu acho que está aqui ainda. A Gisele está indo lá, ó. Ela está pulando a pocinha, o povo da medicina, da sociologia, não tem jeito. Não tem jeito. Estou vendo o Sérgio Braga aí, Gi. Estou vendo o Sérgio Braga, diretor aí da Faculdade de São Judas, está aqui com a gente também. Estou vendo o pessoal chegando, muito bacana. Temos mais, gente? Álvaro, Ei, vou só Sérgio. dar um oi aqui. Não quis atrapalhar porque eu estou do lado de alguém aqui que está bagunçando, então fiquei bem quietinho. Embelezando Está aí. bagunçando, você ainda não a conhece. Boa noite a todos. Álvaro, meu querido amigo. Eu vou ficar aqui quietinho, tá? Excelente. Porque senão ela vai atrapalhar bastante. Tá joia. Sérgio foi me orientando no doutorado, hoje aí é o diretor da São Judas. Muito bacana, Sérgio. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma ponderação? Por favor, Dr. Peter, fique à vontade. Boa noite, cumprimento todos aí na pessoa da doutora Mariana. Quero também aproveitar e parabenizar o doutor Álvaro e dizer que conquistou um fã. Gostei muito, foi uma aula aproveitada e nessa noite aí com seus ensinamentos, foi muito proveitosa mesmo. Faço uma reflexão, doutor, se me permitir. Muito se tem dito em torno da Constituição, quais são esses direitos, né? A Constituição está sendo cantada em verso e prosa, e ela deveria nos abarcar justamente nessa situação de conflito, né? Ou prevenindo o conflito. Logo lá no começo lá do inciso do artigo 1º, fala dos direitos da dignidade da pessoa humana, né? Ela traz isso como fundamento do Estado democrático de direito, né? Logo em seguida fala dos valores sociais e fala que todo poder emana ali do povo, né? E aí a gente percebe que dentre os direitos sociais está o direito à saúde, não é verdade? Então nós temos ali uma proteção constitucional que é o direito à saúde. E aí nós temos ali o biodireito para nos socorrer, porque compila todas essas normas, acaba trazendo ali contribuição para não só para o direito, mas também para a medicina, auxiliando inclusive o Conselho Federal de Medicina. Mas a gente se depara nessa situação, nesse dilema, né, entre vida e o direito, inclusive, de se despedir dos seus entes queridos, né? Nós não temos ainda esse direito, ficou ali esse ato sobrestado, não temos nem esse direito de decidir, essa limitação de direitos fundamentais também, a seleção de pacientes, tudo isso tem feito, tem provocado na gente um misto de sensações, né? A gente tem oscilado entre a euforia ali, o desespero, aquela situação onde o advogado, no meio desse conflito, sendo indispensável à administração da justiça, está lá na Constituição, no artigo 133. E quando diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, quer dizer que o advogado traz todos os anseios da sociedade que vem para esses profissionais de forma áspera, cheia de arestas, transforma tudo isso em termos técnicos e entrega pronto para o juiz só aplicar ali o direito, né? E, no entanto, nós temos aí dificuldade até de se manifestar com decretos dúbios ali, inconstitucionais, dizendo que somente a advocacia pública tem direito de exercer como atividade essencial. Na verdade, a gente sabe que eles usam ali outro conceito para atividade essencial, que é um conceito administrativo, que fala sobre utilidade pública e tudo mais, que é o direito ao transporte, à moradia, à segurança, e esquece do direito fundamental de socorrer o cidadão. Qual é a gente questiona, né, dentro das nossas prerrogativas, qual é a única profissão, qual é o único profissional que acaba socorrendo o cidadão? Não é o representante ali do Ministério Público. O Ministério Público tem a função de acusar, né? Ele é autor da ação civil pública, né? É autor de algumas ações, mas quem defende o cidadão é o defensor público e o advogado privado, né? Então, nós temos ali limitações no nosso exercício e temos
feito esforços para que isso tudo seja colocado de uma forma a mostrar para a sociedade que o advogado, além de ser indispensável na administração da justiça, ele pode socorrer, e eu escutei muito bem o doutor naquele exemplo, que se precisava escolher qual seria a baixa, né? Quando se retribui, leva de volta ao magistrado para ele decidir o que ele faz, ele vai se socorrer ao profissional, que é o profissional de medicina. E é o profissional de direito que tem essa incumbência. A doutora Mariana fez ali um questionamento, quem deverá decidir? Era nessa linha que eu gostaria de seguir também para o reforço, né? Quem deve decidir? O profissional de medicina, o magistrado, ele vai precisar do profissional de medicina. Então, se o profissional de medicina já fez ali aquela ponderação, e se o advogado depois vai socorrer ao judiciário, ele vai voltar para o profissional de medicina, né? Então, eu só queria com o brilhantismo do doutor nas suas explicações, essa reflexão, né? Se o profissional de medicina ele pode ali, sem advogado, de um corpo jurídico técnico para dizer que aquela pessoa, além do profissional de medicina ter feito ali o juramento, nós sabemos muito bem disso, a bioética, ela revela ali, mas ele precisa ser instado nesse momento a se pautar por proteções jurídicas, como no caso da doação de sangue, né? Os profissionais, muitas vezes, eles evitam, eles ministram ali o sangue com receio de omissão, né? Por outro lado, existe ali, entre algumas religiões, o direito de se autodeterminar, inclusive da escolha, né? Ele tem o direito de se autodeterminar ali. Mas a provocação seria essa, doutor, para reforçar sobre quem deverá decidir e se ele precisa ou não de um auxílio de um profissional jurídico, né, para auxiliá-lo. O doutor pode nos auxiliar. Eu penso o seguinte, o modelo de jurista brasileiro que temos é muito distinto de outros tipos de jurista. O ideal para a decisão seria, por exemplo, um jurista inglês, seria um jurista alemão, porque quantas causas esse juiz decide por ano no Brasil? E quantas causas? Porque competência tem a ver com quantidade, me parece. Produtivo é o juiz que decide em volume. Só que todo mundo fala que o common law é que tem decisões mais instáveis e o civil law tem decisões mais assertivas. Eu penso que não. Eu penso que, pelo contrário, um modelo do common law, para você fixar um entendimento, demora. Não é de uma hora para outra. Eu me recordo de uma história que o professor Pedro Paulo Teixeira Manos conta. O professor Pedro Paulo Manos, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, recebe um juiz alemão, ministro alemão, da corte alemã, no TST. E ele é uma pessoa muito bacana, uma pessoa bem descolada, assim, do jeito, no trato com as pessoas. Estaria lá e tinha um tradutor no meio. E aí perguntou, né? O alemão perguntou, ele também perguntou para o alemão: quantos casos por ano você julga lá na corte? Aí o sujeito falou: eu julgo 16. Aí ele chegou para o moço e falou: você que é eficiente, a justiça alemã. Eu não perguntei por dia, perguntei ao ano. E aí o tradutor: não, é ao ano. Ele disse 16 causas ao ano. E aí a pergunta recíproca, de cortesia: e você? Ele: 12 mil. Aí o tradutor vai lá e fala para ele: 12 mil. Ele: não, eu não perguntei na vida ou na história do TST quantos casos foram julgados. Eu perguntei ele, ao ano. Ele falou: 12 mil. O tradutor ali foi posto em xeque, ambos duvidavam da competência do tradutor. O autismo comunicacional era outro. Então, como que esse ministro se cerca no seu gabinete? Não é de gente formada em direito que sabe fazer sentença. Ele tem um médico, um engenheiro, um perito, de acordo?
Aí surge o caso, vai o sujeito lá, sente o odor e fala: ah, temos que decompor a fórmula química disso daqui. E no Brasil? Para que lado está indo mais o vento? É para lá, então. Já sabe mais ou menos o entendimento? Força, vai para lá. Então, assim, no momento pandêmico, o Brasil não tem estrutura jurídica, penso eu, para responder a um questionamento desse. É preciso buscar experiência no tema para poder falar. E nós chegamos ao absurdo de buscar, lamento, aqui se alguém defende, o chefe do Executivo Nacional, mas nesse particular, eu não quero me imiscuir em outros temas, mas nesse particular é inadmissível a opinião do chefe do Executivo Nacional. Por sua formação, o curso de paraquedismo não ensina ninguém a cuidar de pandemia, por suas posições e por trabalhar com o vulgo comum. O vulgo comum em que ele sempre vai se posicionando dessa maneira. Aí não dá. É preciso buscar aliados. E os aliados estão na ciência, os aliados estão nos números, os aliados estão no conhecimento. E aí, para que também eu não possa parecer aqui um contemporâneo aficionado, Platão diz: existe opinião e conhecimento. A opinião pode ser verdadeira ou falsa, mas jamais uma opinião verdadeira será tão forte quanto o conhecimento, porque o conhecimento sempre será verdadeiro. Portanto, eu não tenho dúvida que o direito pode auxiliar, mas jamais decidir. Um juiz, eu lamento dizer, mas um juiz não tem condições de decidir. E o advogado talvez esteja mais próximo da linha de frente. Mais próximo da linha de frente, exatamente como observou o Dr. Peter. Por quê? Porque ele vai ter que conversar com o médico, com a parte, com a família, com não sei quem, vai olhar, tem que pegar uns dados, putz, e agora ir peticionar. Eu preciso da forma jurídica a uma realidade que me está apresentada. E a realidade do juiz é uma petição. Lamento. Com todo o respeito que eu tenho à magistratura, viu, gente? Mas não dá. Não sei se essa provocação contribui, Peter. Agradeço, doutor, mais uma vez pelo brilhantismo. Muito obrigado. Obrigado. Queria só fazer um agradecimento rápido aqui ao Dr. Cláudio, que é secretário-geral adjunto da nossa subseção, que está nos prestigiando aqui também. Muito obrigada, Cláudio. Eu acho que podemos encerrar, temos mais uma pergunta só da Gisele. E cadê a Gisele? Pode liberar seu microfone aí. Se mais alguém tiver, mande aqui, senão depois a gente fecha para as perguntas e vamos para o encerramento. Professor, primeiro o senhor dá aula na São Judas? Não, por enquanto não, né, Sérgio? Em breve. Eu moro em Moca, então eu estou falando isso. Eu moro muito perto dessa faculdade. Ah, é muito bacana. Tomar um café com máscara, com o doutor, quem sabe. Mas eu gostaria de fazer uma colocação e ver o que... só também, talvez, um devaneio aqui como advogada. Eu assisti outro dia uma excelente aula de um rapaz chamado Rodrigo Evandro, de Manaus, sobre biopolítica e também bioética. Excelente, falou da thanatos política e a diferença entre thanatos política e necropolítica, muito próximo do que a gente começou conversando aqui. E eu fiz a seguinte indagação para ele, diante de toda essa incapacidade que a gente tem visto do Estado, né, como ente em si. Quaisquer entes da federação aqui poderiam ingressar nessa discussão. Eu gostaria de saber o que você acha, se é sonhar, se é elucubração muito boba da minha parte, talvez também como uma humanista, mas me dá vontade de entrar com uma ação para responsabilizar o Estado por mistanásia. Porque o racismo
a curva gourmetizada das mortes. A gente já leu sobre a escolha de pessoas mais ricas na fila do que pessoas mais pobres. O sistema da saúde suplementar e privada, que tem leitos privados e públicos e ganha muito dinheiro do Estado e nem usa sequer os seus leitos públicos, mas quando usa e ganha do Estado, ganha muito dinheiro com isso, tem muito lucro com isso também, toda brigando para não liberar esses leitos. A publicização dos leitos privados é um problema no Brasil. Será que a gente não poderia ingressar com uma ação condenando o Ministério da Saúde por mistanásia, né, pela morte miserável antes do tempo? Eu não sei se eu estou com muita raiva, o que é essa pandemia está me deixando meio assim, desculpa a colocação. Imagina. Eu acho muito difícil. Obrigada. Eu acho muito difícil, penso ser difícil e tenho aqui uma questão que me veio agora à mente, que não é que é um improviso, mas eu penso, nessa luta do coronavírus, eu penso que aquelas pessoas que têm uma leitura mais progressista, que pensam diferente no vulgo comum, ainda assim terão dificuldades. Dificuldades porque não há espaço para a defesa das pessoas quando essas pessoas anestesiadas não querem ser defendidas. Elas partem com agressividade para não serem defendidas. O que os conservadores pregam é que inexiste desigualdade. E, portanto, eclipsar. Existe um processo de eclipse dessas curvas paralelas. Então, os progressistas têm dificuldade, primeiro, em apresentar a curva, convencer os que na curva mais alta estão de que ela existe e mostrar que eles precisam se opor a isso. Eles não querem se opor. É verdade. Agora, nós somos uma coisa, para quem se vê como progressista, força de resistência. Nesse momento em que um conservadorismo e um retrógrado modo de ver as coisas avança, como se fosse um cabo de guerra, nós estamos sendo puxados. Nós estamos perdendo. Mas nós somos força para que a velocidade desse conservadorismo, desse retrocesso, não seja tamanha que não tenhamos força de voltar ao jogo. Porque o movimento é apolínico e dionisíaco, o movimento é dialético, a história da humanidade mostra isso. Perfeito. Vai haver um momento em que vai dar certo, em que o progressismo vai voltar. Mas enquanto esse momento não vem, a gente precisa ser força de resistência. Não há outra alternativa. E fazer uma proposta nesse sentido pode parecer, não sei, me perdoe, mas a leitura feita pelos conservadores que é um mimimi. Há espaço, o debate é necessário, precisa mesmo. Mas não é o que teremos. Infelizmente. Infelizmente. Como diz o Belchior, viver é melhor que sonhar. Não, acho que sonhar é melhor que viver. Sonhar é melhor que viver porque nesse momento a gente pode se permitir sonhar e unir forças para poder chegar lá. O que eu tenho feito com a minha companheira aqui em casa, a gente está relendo os clássicos da filosofia. Ah, que bárbaro. E estamos debatendo. Que legal. Ela lê, eu releio. Poxa, faz live então. Coloca as dúvidas, né? É o momento íntimo, sabe? Gostoso. Ah, que pena. E aí tomamos um vinho, conversamos. Legal. Em que a gente pode tentar entender isso. Então, resistir. Por exemplo, ela leu Criton semana passada. Ela começou lendo Banquete, né? Eu falei, em primeiro lugar, a gente precisa falar de amor, né, meu amor? E ela começou lendo Banquete.
E dali vários debates, o papel da mulher no diálogo, foi muito legal. Agora ela foi para a Creighton. E o papel do Estado. As leis do Estado devem ser observadas. E hoje faz um maior sentido as leis do Estado serem observadas. Deus do céu, enquanto o chefe do Executivo Nacional não entendeu isso, só a lei do Estado. Isso que a lei do Estado matou ele. Agora ela começou a ler Menexeno, e eu também, que fala sobre a morte no campo de batalha, que me parece fazer todo sentido quando nós falamos dos profissionais envolvidos no combate ao coronavírus e a morte. A morte dessas pessoas não é o aplausinho, tal, não sei o quê. Eu acho que tem um outro movimento filosófico, bonito, que desdobra disso. Então, eu estou agora no Menexeno. E, assim, a leitura ela não deixa de ser uma forma de sonhar. E o Wittgenstein vai dizer algo que eu acho lindo. A realidade é apenas uma possibilidade. E a gente só consegue viver de maneira boa quando nós sonhamos. Se nós perdemos os nossos sonhos, significa que, sei lá, a gente virou pobre de espírito, a gente não vê as coisas boas. Eu sou chato, eu acordo de bom humor de manhã, dou bom dia para todo mundo, pulo com meu filho. Vamos lá, todo mundo tem que estar bem-humorado. É irritante meu bom humor matinal. Mas é isso. Napoleão Bonaparte... O outro verso da música é: mas eu sei que o amor é uma coisa boa. Isso. Napoleão Bonaparte dizia isso, né? O que dá significado aos pontos fixos são os pontos móveis. Então, as coisas estão acontecendo e não precisa o nosso corpo, de maneira física, estar lá. A gente precisa ser maior que os nossos corpos. A nossa alma, sei lá, aí já entra no papo de Platão mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas brilhantes ideias expostas aqui de forma clara, objetiva. Foi um prazer imenso. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. E eu espero que em breve a gente possa receber o senhor aqui fisicamente. Sim, presencialmente, né? Mariana, eu quero agradecer muito o convite. Na vida a gente vai adquirindo maturidade nas formas e nas coisas de agir. Eu não quero aqui dizer como se fosse para puxar o saco de alguém, mas sendo muito franco, talvez essa tenha sido a fala mais tranquila que eu tive nesse período, a fala mais organizada, e eu fico muito feliz. Espero que tenha contribuído com esse grupo e que mais debates como esse possam ser produzidos. Então, meu muito obrigado a todos e a todas. E é isso. Mariana, como que encerramos? Obrigada, vou fechar aqui. Muito, muito obrigada mesmo. Gente, obrigada, boa noite. Espero encontrá-los de novo na próxima semana. Tchau. Vamos fazer um print da tela, vamos tirar uma foto. Boa, vamos. Se todos puderem abrir a câmera. Aí, vamos todos abrir a câmera, vamos fazer o nosso print. Vamos lá, abrir, né? Rodrigo abriu, Sérgio, quem mais? Cláudio. E Cláudio. Vamos abrir, gente. Olha lá, o pessoal está abrindo a câmera, Bruna abriu. Matheus, cadê você? Maici, ó. Quem mais? Aqui, ó, o pessoal abriu também na outra tela. Ó, então eu vou tirar aqui. Primeira. E agora eu vou tirar mais uma aqui. Peraí que o Igor entrou. Entrou? Todo mundo entrou? Vamos lá, Pronto, vamos lá. Vou tirar duas aqui. Uma. E agora mais uma aqui. Muito bem. Depois eu compartilho contigo, tá, Mariana? Obrigada. Obrigado, gente. Uma ótima noite para todos, viu? Ótima noite. Tchau, tchau. Tchau.